Glória seja para o Senhor. Hoje vamos ler uma palavra muito conhecida, que é Efésios 6, a palavra da armadura. E é uma palavra tão conhecida, tão conhecida, tão conhecida, que o povo perde o temor e perde o verdadeiro significado dessa palavra, dessa mensagem. É como o Salmo 91, como o Salmo 24, 23, né? É o 23 que fala: o Senhor é meu pastor. O povo repete tanto essas palavras e não analisa o que está dizendo. A palavra que está sendo repetida só vira só um ditado popular, e as pessoas não analisam aquilo que está sendo dito. Por exemplo, o Salmo 91, aquilo não é uma sentença de proteção. O povo coloca, né, nos carros, dentro de casa, na porta de casa, Salmo 91. Mas ali o povo não entende que ali também é dito que quem peca recebe do Senhor juízo. Então esses caminhoneirozinhos aí que anda bebendo e farrando, bota Salmo 91 no caminhão, está carregando a própria sentença. É a mesma coisa que um juiz escreveu um mandado de prisão para um réu, o réu pegar esse mandado de prisão, estampar no caminhão dele e sair por aí andando. Então as pessoas não entendem o que é dito, o que é falado, muitas coisas não entendem. É que nem aquela palavra: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem muita gente que não entende, repete, mas não sabe o que está dizendo. Hoje não é o dia de explicar essa palavra, é o dia de explicar, conforme o Senhor nos dá capacidade, a palavra da armadura. Hoje a gente vai ler a carta de Efésios, 2 Timóteo, no final. Mas antes de 2 Timóteo, a gente vai ler também 1 Samuel. Então vamos ler em honra ao único Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ao único Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em honra a Ele. Vamos ler a sua palavra em Efésios 6, no capítulo 10, no versículo 10, perdão. Efésios 6, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, escrita por meio de Paulo: por fim, cresçam poderosamente em união com o Senhor, ligados a seu forte poder. Usem toda a armadura e as armas providas por Deus para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. Até aqui por enquanto, minhas irmãs. Paulo ele fala assim: por fim, resumindo, cresçam poderosamente em união com o Senhor. De que forma, Paulo? Ligados a seu poder. Como é que a gente vai estar ligado ao forte poder de Deus? No versículo 11, que foi o último que a gente leu: usem toda a armadura e as armas providas por Deus para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. Eu vou ler novamente Efésios 6, 10 ao 11. Por fim, cresçam poderosamente em união com o Senhor, ligados a seu forte poder. Usem toda a armadura e as armas providas por Deus, para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. Paulo ele começa dizendo assim: por fim, meus irmãos, minhas irmãs. Em resumo, por fim, finalizando, cresçam poderosamente em união com o Senhor. Como é que a gente vai crescer em união com o Senhor, Paulo? Ligados a seu forte poder. Como é que a gente vai estar ligado ao poder de Deus, Paulo? Usem toda a armadura e as armas providas por Deus. A paz do Senhor, irmã Maria, irmão Délita, Deus abençoe. A paz do Senhor, meu irmão, Jesus abençoe todos nós. Amém. Vou reler Efésios 6, versículo 10 ao 11. Por fim, cresçam poderosamente em união com o Senhor, ligados a seu forte poder. Usem toda a armadura e as armas providas por Deus para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário.
Paulo ele começa dizendo assim: por fim, finalizando, seja, resumindo, cresçam poderosamente em união com o Senhor. Ele diz que a gente deve crescer poderosamente em união com o Senhor, mas ele vai dizer como a gente faz isso. Como é que a gente faz isso, Paulo? Ligados a seu forte poder. Mas, Paulo, como é que eu vou estar ligado ao forte poder de Deus? Usem toda a armadura e as armas providas por Deus. E por que, Paulo, tudo isso é necessário? Para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. A gente vai ler Efésios 6, continuar lendo, mas agora a gente vai pular para o versículo 13. A gente estava no 11, a gente vai para o 13. Paulo vai dizer quais são essas armas que a gente usa para estar em conexão com Deus, crescendo em seu forte poder e resistindo às táticas enganosas do adversário, do inimigo, em nossas almas. Efésios, capítulo 6, versículo 3, versículo 13 em diante, diz assim: por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus, para que, quando o dia mau vier, vocês sejam capazes de resistir a ele, e quando a batalha for vencida, permaneçam em pé. Paulo, antes de mais nada, antes da gente continuar, minhas irmãs, ele fala assim: por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus, para que, quando o dia mau vier, vocês sejam capazes de resistir a ele, e quando a batalha for vencida, permaneçam em pé. Minhas irmãs, a primeira coisa que Paulo nos dá a entender, que não é necessário ser colocado na nossa cabeça, que estamos em uma guerra. Ser cristão não é ter uma religião. O evangelho não é religião, o evangelho é poder de Deus. O evangelho não é religião, o evangelho é poder de Deus. E ser evangélico não é ter uma religião. É declarar guerra pelo poder de Deus contra tudo aquilo que se opõe a Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que Paulo nos coloca aqui é que a gente está no campo de batalha. Paulo nos coloca agora no campo de batalha. Usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus. A gente está em uma guerra. Ser cristão não é coluna de férias nem ter uma religião. Ser cristão é seguir o evangelho. O evangelho não é religião, é poder de Deus. E é poder de Deus para lutar contra tudo aquilo que se opõe a Deus. Então a gente está em guerra contra tudo aquilo que se opõe a Deus. A gente está em guerra. Desde o dia em que você levantou a sua mão, confessou Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você está em guerra. Você é um soldado. E Paulo fala da necessidade aqui de ter uma armadura, provando que você é um soldado. E Deus é um general de guerra. A gente não fala muito, né? O Senhor dos exércitos, mas a gente não se dá conta que a gente está dentro do exército de Deus. Como eu estava comentando com as minhas irmãs há pouco tempo, a gente fala muitas coisas e a gente não se dá conta do que está falando. Ah, o Senhor dos exércitos. Sim, mas você está dentro do exército de Deus. Você precisa saber que você está dentro de um exército. Eu quero só fazer uma comparação aqui. Não é uma comparação, porque eu não posso comparar as coisas de Deus com as coisas da terra. Mas eu quero fazer, para ficar mais fácil, dar um exemplo para vocês. Na Constituição Brasileira, o que é a Constituição Brasileira, minha gente? É o livro das leis do Brasil. Lá está escrito que é errado roubar, que é errado matar, que é certo o empregado receber seu salário, está escrito quanto de salário o empregado deve ter, está escrito tudo. É a lei do Brasil. Aqui na terra do Brasil, a lei que funciona é tudo que está escrito na Constituição Federal do Brasil, da República Federativa do Brasil. E lá, na parte do Exército, na parte das leis do Exército, vai estar escrito que o Exército ele não faz parte do governo, ele não tem nada a ver com os civis. Quem é civis? Civis somos eu e você, que não fazemos parte do Exército Brasileiro.
vai dizer que o exército ele é formado com base na hierarquia e disciplina. Em outras palavras, hierarquia é uma pessoa tem um cargo, aí tem um cargo acima, aí tem outro cargo mais acima. Vou dar um exemplo assim, é como se fosse, na base da hierarquia está o ajudante de pedreiro, logo acima vem o pedreiro, depois vem o mestre de obras e depois vem o engenheiro. Primeiro vem o recruta, depois vem o quê? Acho que vem o sargento, não estou lembrado. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo até chegar no general, não é verdade? Os cargos vão subindo, isso é uma hierarquia. E o que é disciplina? Disciplina é obediência constante. Em outras palavras, fidelidade. Lembra quando eu estava vendo a fidelidade na Bíblia? Em outras palavras, a disciplina é uma obediência constante. Se a ordem é para eu acordar de 7 horas todo dia no quartel, todos os dias às 7 horas eu tenho que estar de pé. Se o exército diz que eu tenho que marchar, o exército é formado com base na disciplina e na hierarquia. Então a disciplina é o que? Se eu recebo uma ordem, vou obedecê-la. Se o exército terreno do Brasil, e olha que a gente não é o exército mais poderoso do mundo, tem muito país maior, mais numeroso, mais potente que nós. Se o exército do Brasil é dessa forma, imagine o exército de Cristo. Não estou dizendo que o exército de Cristo tem gente acima de gente. Mas Jesus Cristo falou assim, entre os ímpios, entre aqueles que não conhecem Deus, quer um subir em cima do outro. Mas entre vocês não é assim. Todos vocês são iguais e vocês têm um Pai, um Deus e um pastor. Então no exército de Cristo, a hierarquia é uma só. A gente abaixo, os anjos abaixo, a criação abaixo e Deus acima de tudo. É a hierarquia de Deus. Não tem ninguém aqui acima de ninguém. Dentro do exército de Cristo, dentro da igreja de Cristo, nenhum irmão é maior do que ninguém. Pode pregar, pode cantar, pode falar em língua, é todo mundo igual. Só quem está acima é Deus. Só quem está em destaque é Deus. E já que a gente faz parte do exército, todo o exército ele tem um equipamento de guerra. O exército russo usa o fuzil AK-47. O exército brasileiro usa o fuzil NF-FAL. Cada exército tem o seu equipamento de guerra, sua arma, sua espada, seu fuzil, sua farda, seu uniforme. E aqui Paulo vai descrever agora qual é o uniforme do exército de Cristo. Vamos ler Efésios, capítulo 6, versículo 14. Assim, resistam, usem o cinto da verdade. A primeira coisa que Paulo fala aqui é o cinto. Ele não poderia falar do capacete ou da couraça? Na verdade, não. Que a base aqui do exército é a verdade. A verdade a gente sabe que é Jesus Cristo, ele vem primeiro. Uma pessoa que usa cinto, ela pode correr sem temer que suas calças sejam abaixadas. Se isso acontecer, ela vai ser envergonhada. Quem anda com o cinto da verdade, quem anda na verdade, nunca será envergonhado. Não precisa temer. Pode correr, pode pular, pode saltar. O cinto segura as vestes. Ajusta tudo muito bem. E a pessoa não precisa temer porque ela está andando pela verdade. Não será envergonhada. Porque a verdade não é envergonhada. Jesus Cristo não é envergonhado. Seguindo o texto. Assim, resistam, usem o cinto da verdade preso em torno da cintura. Revistam-se da justiça como couraça. A couraça é a parte da armadura que cobre o peitoral e as costas, da cintura até os ombros. A gente entende, meus irmãos, que
que a justiça, como couraça, a couraça cobre o nosso coração, e a justiça deve estar no nosso coração. Devemos ser imparciais, devemos ser justos e ter um coração justo. Eu já expliquei aqui ontem que a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Lembra? Que os padrões de Deus são muito elevados, que a justiça de Deus é quase que inalcançável. Só é alcançável porque a gente tem o Messias, Jesus Cristo. Porque se não fosse Jesus, a gente estaria perdido, porque a gente não iria agradar a Deus. Mas a gente deve ter a couraça da justiça revestindo o nosso coração. A justiça deve envolver, embrulhar o nosso coração. Deve ter um coração justo. Versículo 15. E usem nos pés a prontidão procedente das boas novas de paz. Paulo ele não está falando aqui de revestir os pés com o evangelho somente. Ele está falando que você deve ter os pés na prontidão do evangelho. Isso é estar pronto para o evangelho. Lembra que Paulo falava pregue em tempo e fora de tempo? É você está pronto com o evangelho. Você está pronto. Nos pés a prontidão procedente. O que é procedente? Que vem. Nos pés a prontidão que vem do evangelho. O evangelho te dá a prontidão. O evangelho te dá a base. O evangelho te dá a resistência. Te deixa pronto. Sabe esse povo que não se prepara para o tempo de fome, que não se prepara para o tempo de guerra? Eles não receberam pés com prontidão que vem do evangelho, porque o evangelho te dá prontidão. O que é prontidão? Um soldado, quando está em prontidão, ele está com seu fuzil carregado, a mão no gatilho, pronto para qualquer coisa. Ele está em prontidão. Ele está para o que deve, é para matar ou para morrer. Então, quando nós nos conectamos com Deus, quando temos comunhão com Deus, quando estamos em comunhão com Deus, com nossa mente focada em Deus e no evangelho, sabemos discernir o que é que está acontecendo ao nosso redor. Lembra do que Deus falou dos fariseus? Vocês sabem olhar para o céu e saber quando vai chover e quando não vai, mas vocês não conseguem entender o que está acontecendo ao vosso redor? Hipócritas! Porque eles não conseguiam entender que aquele era o tempo em que o Messias estava falando face a face com eles. Finalmente o tempo do Messias chegou e eles não perceberam. Porque não estavam calçados com o evangelho da prontidão para estar pronto para qualquer coisa, para estar pronto para ver os sinais, para estar pronto para entender que os tempos estavam mudando. Sabe por que o povo não se preocupa com o fim do mundo? A gente está vendo tudo, mas o povo não está vendo nada, porque eles não têm o evangelho de estar pronto, de estar alerta. Prontidão é estado de alerta. Prontidão e alerta são sinônimos, significam a mesma coisa. O soldado, quando está de prontidão, é um soldado que está alerta. Por isso que a gente consegue ver coisas que os olhos não veem. A gente está com os pés calçados na prontidão do evangelho, procedente do evangelho, ou seja, vem do evangelho. Quem não tem comunhão com o evangelho, com Jesus Cristo, não pode receber a prontidão, porque a prontidão é procedente, vem do evangelho, é derivada do evangelho, é fruto do evangelho. Versículo 16. Sempre usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Senhor Jesus. O escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o escudo da fé, ele não é um adereço, um acessório, um equipamento muito fácil de se carregar. Quero fazer um exemplo. Só na época de Paulo, o Império Romano utilizava um escudo que tinha mais ou menos, creio eu, de 1 metro. Eles colocavam o escudo no chão e o escudo ainda batia no peito dos soldados. E por que eles usavam escudos tão grandes, meus irmãos?
Na tática de guerra romana, quando os soldados viam os invasores, os inimigos vindo, todos eles se juntavam e alinhavam seus escudos, formando uma parede, um mini paredão, uma mini barreira. E aquele escudo ele era muito potente para se defender, porque ele era muito grande, né? Cobria quase todo o corpo. Se viesse um dardo inflamado, flecha lançada com fogo na ponta, eles apagavam somente levantando o escudo para cima, porque ali ia cobrir a cabeça, ia cobrir tudo. O escudo era muito grande. Mas sabe de uma coisa? Aquele escudo ele era muito pesado. Não era qualquer pessoa que conseguia carregar. Porque o escudo ele não era feito de madeira. Ele não era feito de MDF. Ele era um escudo de metal. De metal pesa. Agora imagina carregar um escudo com uma mão só. Um escudo de uma placa de metal de 1 metro com uma mão só, porque a outra estava com a espada, com a lança, né? Com o machado, com a adaga. Então não é qualquer um que consegue carregar um escudo desse, na verdade. Também não é qualquer um que consegue carregar a fé, porque se esse escudo do Império Romano não era qualquer um, imagine no exército de Cristo, onde os padrões de Deus são perfeitos. A fé, ela serve para defender, como Paulo falou, o inimigo quer lançar dúvida aqui, mas você continua, não, eu tenho fé, eu creio, Deus falou e eu vou. Você vai apagando as setas, vai apagando as dúvidas, vai retirando as brechas com o escudo. Vai se defendendo. Mas o escudo ele é muito pesado e é necessário treinamento para carregar o escudo. Sabe por quê? Porque não adianta de nada uma pessoa fraca, sem força, receber um escudo daquele tamanho, com aquele peso, que ela não vai conseguir usar ele. É por isso que o escritor de Hebreus, quando vai falar da fé, ele fala, quando vai falar do alimento sólido e do leite, ele fala, o alimento sólido, a palavra profunda, a palavra de Deus como ela é mais aceitável, ela é mais, como eu posso dizer, mais adaptável, ela é mais aceita pelo adulto, por aquele que teve a sua fé treinada pelo exercício constante. Então a fé, ela é necessário de exercício para que ela seja fortalecida. É necessário você malhar o seu braço para carregar esse escudo. O povo não vai para a academia para carregar aqueles pesos, para cada vez mais carregar mais peso. A fé é comparável. É um exemplo que eu posso usar aqui para descrever a fé. Você precisa exercitar a sua fé em coisas pequenas para que quando venham batalhas maiores, você possa utilizar ela, você possa ter força para utilizar ela. Eu vou dar o exemplo de Davi. Saul falou, Davi, você não pode lutar contra o gigante. Esse gigante ele já é lutador desde a sua infância, desde a sua criança, ele é uma máquina de guerra, ele é gigante, você é só um pastor de ovelhas. E ele está vestido com uma armadura que pesa 70 quilos. Só o peitoral da armadura. A lança dele pesa 3 quilos, Davi. Davi ele tem mais de 2 metros, Davi. Mas Davi falou que ó Senhor meu rei, não turbe o vosso coração, porque o teu servo, quando pastoreava as ovelhas, veio um leão, e teu servo matou o leão e tirou a ovelha das suas garras. E vinha um urso, por muitas vezes, e o teu servo matava o urso e retirava a ovelha de sua boca. Da mesma forma acontecerá com esse incircunciso filisteu. Ou seja, Davi já tinha exercitado a sua fé com animais, com coisas do passado. Aí quando veio uma batalha maior que ele nunca experimentou, nunca viveu, quando ele teve a primeira batalha dele, ele falou, não, peraí, no passado já aconteceu isso, Deus já me livrou disso, Deus já me fez derrubar urso, já me fez derrubar leão, por muitas vezes. O que é que me impede de derrubar esse gigante também? Então você vê que a fé dele, ele não caiu ali de paraquedas. Ele já tinha uma fé que já vinha sendo treinada. Ele já tinha exemplos de que Deus agia por meio da fé. É como, por exemplo, eu estou aqui e eu falo para as irmãs, eu já tive depressão, eu já tive salmonela, eu já tive 3 vezes Covid, já tive hipoglicemia, já tive síndrome do pânico, ansiedade.
Aí vem outra doença. Vamos dizer assim, por exemplo, que eu sofri um acidente de carro e estou correndo risco de vida. Aí, como minha fé já vem sendo exercitada pelo tanto de dificuldades que eu já passei e tive fé que Deus ia me curar, aí eu posso pensar assim, peraí, mas eu já passei por isso. O que me impede de passar dessa prova também? Não é só mais uma enfermidade, não é só mais um urso, não é só mais um leão que eu vou enfrentar, nada muito diferente do que eu já vi na minha vida. Inclusive, nesse momento, a minha fé está sendo testada. Mas eu creio que Deus já vem me preparando com tantas enfermidades para passar por esse momento difícil que eu estou passando agora. Porque eu posso olhar para o passado e ver a minha fé sendo exercitada e posso ter uma fé robusta, eu posso ter um braço malhado, o braço aqui é a fé, eu posso ter um braço malhado, posso ter uma fé malhada para carregar esse escudo potente, para carregar um escudo cada vez maior, uma fé cada vez maior, uma fé cada vez mais pesada, cada vez mais potente. Versículo 17. Tomem o capacete da salvação. Glória ao Senhor Jesus. Capacete. Antigamente havia-se uma preocupação muito grande com os capacetes de batalha. Alguns eram de couro, outros eram de metal. Mas eles não eram feitos assim por acaso. Vou pegar uma coisa redonda e vou encaixar aqui na minha cabeça. Os soldados, os generais, os exércitos, tinham uma preocupação com o capacete. Porque no meio da batalha, é chamado o calor da batalha, né? O seu sistema nervoso, as suas emoções estão muito levantadas. Você está fazendo muito movimento, muito esforço físico. Você está ali carregando o escudo pesado, a armadura pesada, porque a armadura também é de metal. Então, os projetistas, era tudo projetado, era tudo bem muito arquitetado. Havia-se uma preocupação com o capacete, por quê? Porque naquele calor da batalha, o soldado suava muito, o soldado se movimentava, o soldado corria, o psicológico, a mente do soldado, as emoções do soldado estavam a todo vapor, então ele suava muito, ele estava preocupado, ele estava num campo de batalha, minha gente. Havia-se uma preocupação porque o capacete poderia superaquecer. O que é superaquecer? Esquentar demais. E aí haveria uma tentação do soldado de retirar o capacete, porque o calor era imenso. Havia uma preocupação também porque o capacete, muitos capacetes, eles tapavam os ouvidos dos soldados. E quando o general gritava uma ordem, muitos não escutavam, porque o capacete poderia tapar. Também havia uma preocupação do capacete tapar os olhos. E o soldado não vê muito bem o que está acontecendo no campo de batalha. De tapar a boca do soldado, especialmente do general, que tinha que gritar as ordens. Porque você falar com o capacete tapando a sua boca, iria abafar sua voz, o povo não iria escutar a sua ordem. Quando a gente fala do capacete da salvação, não estamos falando de um capacete defeituoso como os capacetes da terra, mas estamos falando de um capacete que, em vez de tapar a nossa voz, abre nossa voz, em vez de tapar os nossos olhos, abre nossos olhos, em vez de aquecer a nossa mente, deixar a gente perturbado, nos dá tranquilidade, abre nossos ouvidos e faz com que a gente tenha total noção do campo de batalha, porque é o capacete não de batalha qualquer, mas é o capacete da salvação. O capacete da salvação, ele guarda nossos olhos, guarda nossos ouvidos, a nossa boca, até mesmo nosso respirar, e não esquenta a nossa cabeça. Muito pelo contrário, a gente descansa na salvação do Senhor. Então não é um obstáculo no campo de batalha, mas é mais que uma ajuda, é mais que essencial, é mais que um equipamento ajudador, diferente dos capacetes dos soldados que tinham esses defeitos. Para a honra e glória do Senhor, aqui estamos falando não do capacete da terra, mas do capacete da salvação. E eu quero dizer uma coisa para você: o capacete da salvação
tanto de Deus, da salvação, o capacete de Deus, da armadura espiritual, quanto o capacete da terra, eles pesam. E eu garanto para vocês que o espiritual pesa muito mais. Hoje em dia, no Exército Brasileiro, a gente tem o capacete, alguns modelos de capacetes. E eu creio que o mais comum, usado pelos recrutas na guerra, o equipamento de guerra, pesa cerca de 12 ou 15 quilos. Agora imagine você carregar 12 ou 15 quilos por mais de 5 horas na sua cabeça. Isso só de pensar dá uma agonia na nuca, minha gente. Aí eu faço a pergunta novamente para vocês. Se esses são os padrões da terra, imagine os padrões de Deus. Imagine o peso que é carregar essa armadura. Tomem o capacete da salvação com a espada concedida pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Minhas irmãs, muitas vezes a gente ora, a gente pede a armadura de Deus, pede a espada de Deus. Mas aqui Paulo explica que a espada de Deus não é uma espada de verdade assim, de lâmina. Não, nada disso. A espada de Deus é simplesmente isso que nós temos em nossa mão, a Bíblia, a palavra de Deus. Isso aqui é a espada. Mais uma vez eu quero fazer uma comparação não, quero exemplificar, quero dar um exemplo. No Império Romano, quando eles iam contratar os recrutas, quando eles iam recrutar novos soldados, os soldados eles não pegavam na espada assim para treinar. Vamos treinar as nossas habilidades com a espada, vamos. Eles não recebiam espadas de verdade, de metal, aquelas de guerra. Eles recebiam pedaços de madeiras em forma de espadas. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque a espada de metal ela era muito pesada. E para que o soldado fosse se acostumando com o peso, olha, tá vendo que a malhação começa de pouco a pouco, vai exercitando até que ele esteja forte? Assim é com a fé. Mas agora vamos falar da espada. O soldado romano recruta no seu primeiro treinamento com a espada, ele não iria pegar uma espada de verdade, ele iria pegar um pedaço de madeira em formato de espada para simular, para fazer de conta que era uma espada. E ali ele treinava, um pouquinho leve, um pouquinho de peso. Depois eles davam uma espada de madeira mais pesada. E ia aumentando o peso da espada até chegar na espada de verdade. Porque a espada era pesada. E os soldados daquela época, não somente do Império Romano, mas de qualquer império, eles não poderiam se cansar no campo de batalha. Então os seus músculos, seus braços tinham que ser treinados, tinham que malhar, tinha que ralar. Porque quando chegasse uma batalha, eles iam descer a espada 5, 10 horas de batalha sem parar. Isso se não morresse antes, né? Mas se saísse vivo, era isso que iria acontecer. Iam correr atrás dos inimigos, iam batalhar. Isso fora carregar o escudo, fora o capacete, todos os problemas que eu já disse do capacete, fora a couraça da justiça que pesava alguns quilos também, o cinto. Então vocês veem que os homens eles necessitavam lutar, e eles necessitavam lutar carregando muito peso para sua própria proteção. E não só a armadura pesava, mas o escudo tinha 1 metro, era uma folha de metal. Não era uma folha assim fininha, ele era grosso. Ele era mais ou menos, como é que eu posso dizer, da grossura de um caderno. Um pouco mais grosso, dependendo do caderno. Mas os soldados eram necessitados de exercitar as suas habilidades com a espada, primeiro de madeira, depois dava uma madeira mais grossa, mais pesada, até chegar na espada de verdade, porque a espada de verdade não era leve. E minhas irmãs, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e eu não quero que vocês me respondam, eu quero que vocês pensem consigo mesmos. Quando vocês oram pedindo a armadura de Deus, vocês sabem o que vocês estão pedindo? A responsabilidade que vocês estão pedindo para si? Só pelo fato de você confessar Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você está em batalha. Então você precisa de uma armadura para não ser atingido, para não ser morto. Quando a gente pede a espada do Espírito Santo, que Paulo fala que é a palavra de Deus, não é uma
espada qualquer, uma espada invisível. Não, é esse livro aqui, é essa espada aqui, é essas escrituras aqui, é isso aqui, é a espada de Deus. E ela é tão pesada, mas tão pesada, que muitos até tentam usar e acabam se cortando com ela. Muitos pregadores tentam usar e acabam se cortando com ela. Não é qualquer um que usa. E eu sei de uma coisa para vocês: não é lendo muito que se aprende a usar essa espada. Você pode até usar ela consigo mesmo, mas para você usar para outros, como uma pregação, fazer uma pregação, vou na igreja pregar, você precisa da ajuda do general, de Jesus, porque essa espada ela é muito pesada. Não é qualquer um que pode vir aqui pregar para vocês, meus irmãos. Nem eu posso vir aqui de qualquer jeito pregar para vocês, porque se eu tentar usar essa espada pelas minhas próprias forças, eu vou acabar me cortando com ela. Porque ela é muito pesada. Vocês têm ideia do que vocês estão pedindo quando vocês pedem a armadura de Deus e a espada do Espírito Santo? Primeiro que não é qualquer espada, né? Que é mais afiada que espada de 2 gumes. Penetra entre até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Minhas irmãs, quando vocês pedirem a armadura de Deus, tenham consciência do que vocês estão pedindo. Porque essa espada ela está aqui diante de vocês. Vocês muitas vezes não leem a Bíblia e ficam pedindo a espada do Espírito Santo, a espada de Deus, o escudo da fé, e não exercita a fé, e não lê a Bíblia. Tiago, mas eu trabalho muito. Se você não tem tempo para Deus, não espere passar uma eternidade com Ele. Se você não tem 15 minutos para ler um versículo, para ler um capítulo da Bíblia, por que você pensa que vai passar a eternidade com Deus? Eu sei que aqui no grupo temos irmãs que têm problemas de saúde, que não podem ler, mas eu garanto que enquanto elas puderam ler, elas leram. Mas você pode ler, Tiago, porque eu estou trabalhando muito. É que eu estou sem tempo. Arruma tempo. Sabe, Daniel, ele era governador da Babilônia. Ele estava somente abaixo do rei, Nabucodonosor. E Daniel, ele tinha que visitar todas as cidades, ele tinha que garantir que todas as cidades estivessem bem. E além de fazer tudo isso, porque ele era um governador, ele precisava saber as ordens do rei. Então ele tinha que ir ao rei e dizer: olha, rei, é isso que está acontecendo, prestar conta. Ele tinha que ver as cidades, tinha que ver se está faltando alguma coisa, se tem uma ameaça de guerra, se está faltando comida, se os escravos estão se comportando bem nas cidades, se tem alguma possibilidade de revolta, se tem alguma possibilidade de ter alguma doença, de ter alguma guerra, e avisar o rei dessas coisas. Mas a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. E a Bíblia diz que uma vez ele estava lendo o livro do profeta Jeremias. Olha, ele tinha o hábito de ler a Bíblia também. Não só orava 3 dias, mas lia a Bíblia também. Então eu pergunto, quem é que tem mais responsabilidade? Você, que é um funcionáriozinho de uma empresa, ou Daniel, que era governador de um império que chegava desde o rio Eufrates até o Egito? Isso é mais ou menos, minhas irmãs, eu creio que é maior do que o Brasil. Eu creio que o Império Romano, que o Império Babilônico de Nabucodonosor era maior do que o Brasil. Porque para chegar desde o rio Eufrates até o Egito, tinha que passar muito deserto, tinha que passar muito chão. E não era só essas partes que ele dominava. Ele dominou outras partes que eu agora não lembro. Mas imagina Daniel tendo que gerir tudo isso, passar para o rei, para o seu superior. Tiago, mas Daniel com certeza ele tinha assessores. Mas os assessores também necessitam de instrução. O assessor ele também precisa de assistência, ele precisa ser
coordenado. Então, se eu, Tiago, tivesse um assessor aqui, eu teria que ficar de olho nele, eu teria que monitorá-lo, então meu trabalho seria reduzido, mas não ficaria sem trabalho. Nunca. É como um presidente. O presidente ele tem uma equipe de assessor, uma equipe de segurança. Vou dar um exemplo do presidente dos Estados Unidos. Ele tem uma equipe de segurança, ele tem uma equipe de ministro, ele tem deputados e senadores, ele tem a Câmara, ele tem o Congresso, ele tem o Parlamento, ele tem uma equipe de assessores, mas nem por isso ele tem tempo de ficar no WhatsApp conversando. Agora imagina Daniel, que não tinha tempo para nada, ele arrumou tempo para orar ao Senhor 3 vezes por dia e ler a Bíblia. E ele teve tempo para jejuar 3 semanas. Então, eu não sei se eu tenho idade para dizer isso, mas vamos deixar de ser crianças mimadas, porque eu sei que nós fomos criados em um evangelho papinha, em um evangelho que não é completo, mas agora está na hora de crescer. Paulo disse, cresçam poderosamente, parem de ficar estagnados, tomem o equipamento de guerra. O livro de Lamentações diz que cada homem pega a sua parte do sofrimento. Nessa guerra, que cada homem pega a sua parte. Jesus falou que cada um tome sua cruz se quer me seguir. Pede a palavra do Senhor, pede a espada de Deus, mas não tem tempo para ler a Bíblia, então pare de pedir o que você não vai usar. Isso é vergonhoso, não é verdade? Versículo 18, que é a parte esquecida da armadura. Enquanto oram em todas as ocasiões, com todos os tipos de oração e súplica, no Espírito Santo, de forma vigilante e persistente, por todo o povo de Deus. As pessoas pedem a armadura, mas esquecem disso aqui. Isso aqui também faz parte da armadura. Paulo não está falando de nenhum equipamento, espada, escudo, não. Mas agora ele está falando de uma conduta. Sabe, o soldado ele pode ter o capacete, pode ter a couraça, pode ter tudo. Mas se ele não tiver de prontidão, se ele não tiver o comportamento de um soldado, ele não vale de nada. Se me desse um fuzil agora na mão, eu não ia servir de nada, porque eu não tenho o comportamento de um soldado. Mas aqui Paulo não está falando de um comportamento de um soldado terrenal, de um soldado de exército de país, de um soldado de exército de reinos terrenos. Mas Paulo está falando do soldado de Cristo e como ele deve se comportar. Vou reler de novo, versículo 18. Enquanto oram em todas as ocasiões, com todos os tipos de oração e súplica no Espírito Santo, de forma vigilante e persistente, por todo o povo de Deus. O soldado ele tem que estar equipado, mas ele tem que orar, estar vigilante e ser persistente, com orações e súplicas no Espírito Santo. Não adianta só se vestir da armadura, tem que se comportar como soldado. Nesse caso aqui estamos falando de soldado de Cristo, tem que orar. Tem que orar em todas as ocasiões, tem que ser vigilante, tem que estar junto com o Espírito Santo, tem que ser persistente, tem que fazer oração, tem que fazer intercessão. Porque aqui Paulo fala de orar por todo o povo de Deus, isso é intercessão. Orar também pelos outros. Vamos ler rapidamente para a gente acabar essa pregação para a glória do Senhor Jesus. 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 38, que diz assim: isso aqui vai falar de Davi e Golias, né? Quando Davi encontrou Golias, e aí ele falou com Saul, dizendo que queria ir lá enfrentar o gigante. Vamos ver o que é que Saul fez? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38.
ao 39. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Ele colocou o capacete de bronze sobre sua cabeça e lhe deu a armadura para vestir. Davi afivelou sua espada e sua armadura e tentou caminhar, mas ele não estava acostumado com aquele equipamento. Então disse a Saul: eu não consigo me mover usando essas coisas, porque não estou acostumado a usá-las. Então tirou a armadura. Minhas irmãs, se vocês querem pedir a armadura de Deus, tenham consciência do que vocês estão pedindo. Não adianta de nada você pedir a espada de Deus nas orações. Ah, Senhor, me dá a tua armadura, me dá a espada, e deixar a tua Bíblia pegando poeira e mofando. Não adianta de nada pedir a Deus fé e não querer exercitar essa fé. E só um detalhe: a fé ela não é usada para coisas que te agradam, mas é para coisas que agradam a Deus, porque sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. A fé é para agradar a Deus. Davi, nesse momento que foi enfrentar o gigante, Saul falou assim: tá bom, então toma minha armadura. Colocou o capacete de bronze, toma a couraça, pega a espada, afivelou a espada. Davi tentou andar e nem andar Davi conseguia. De tão pesado que era aquele equipamento. Davi não estava acostumado, ele não estava treinado, ele não tinha malhado para aquilo. Não tinha se exercitado para aquilo. Então, muito cuidado. Porque Davi tirou a espada. E quem sabe você peça a armadura de Deus e você não suporte a responsabilidade por falta e negligência. E se sinta tentado a retirar essa armadura. Tiago, que depois que eu comecei a servir a Deus, eu estou sentindo um peso na minha vida muito grande, dá tudo errado, é enfermidade, é não sei o que, eu estou pensando em desistir. Pare com isso. Você acha que eu não estou enfermo? Só porque você vê meus olhos bonitos, minha cara normal, eu tenho enfermidade. Tiago, que eu estou triste. Você acha que eu não estou triste? Tiago, é que eu não queria estar nessa situação, eu também não queria estar aqui sentado pregando para vocês agora, mas eu estou aqui. Tiago, essa armadura é muito pesada, não importa. Você vai usar ela até se acostumar. Se você pediu, você vai receber. Pediu a espada do Espírito Santo, vai receber. Agora, faça o favor de utilizar a sua Bíblia. Se você pediu o escudo da fé, faça o favor de utilizar a sua fé. Se você pediu a couraça de justiça, faça o favor de ter um coração justo. E se você tem todas as armaduras, faça o favor de se comportar como um soldado. É um favor que você faz para si mesmo e para todos os que te cercam. Porque pela sua negligência, talvez algumas almas deixem de ser evangelizadas. Talvez pela minha negligência no passado, eu deixei de evangelizar muitas almas. Eu deixei de evangelizar quando eu tinha a oportunidade de falar com jovens. Mas não cometo o mesmo erro que eu. Porque o erro, ele dói. E ele dói mais do que a armadura. E aí, pelo peso daquela armadura, Davi nunca tinha posto uma armadura, uma espada na mão, nunca tinha provado essa experiência, se sentiu tentado a retirar a armadura, e ele tirou a armadura, mas no caso da armadura espiritual, não pode ser retirada. Se você retirar, você está fora do exército. Se você retirar o uniforme no meio da marcha, você está expulso da corporação. Não é assim que funciona no exército brasileiro, quanto mais no exército de Deus. Mas, Tiago, minha família não aceita, Tiago. Não importa, você não faz parte do exército da sua família, você faz parte do exército de Deus, você tem um general só. Um recruta, ele não está ali porque quer. Você acha que um recruta gosta de capinar o lote, de pintar meio fio, de estar marchando com um fuzil para um lado, para o outro, para o outro? Sabe, gente? Tem gente que não tem ideia de quanto pesa um fuzil, mas pesa mais de 6 quilos. Pode parecer pouca coisa, mas carrega uma sacola de compras do mercado por 1 hora. Uma sacola de compras pode pesar muito menos do que um fuzil.
Isso sem contar na bolsa de equipamentos. Isso sem contar naquele capacete que pesa de 12 a 15 quilos, esmagando a tua coluna. Isso sem contar naquele coturno, apertando o teu pé, fazendo bolha, calo. Se esses são os padrões humanos, imagina o padrão de Deus. Para finalizar, minhas irmãs, vamos ler 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 em diante, que diz assim: aceite sua parte no sofrimento como um bom soldado do Messias Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos civis, porque tem de agradar ao oficial em comando. Paulo está falando assim: Timóteo, toma a tua parte no sofrimento. Não é a tua parte na bênção não, Timóteo. Aqui a gente está falando de guerra, a gente está no exército de Cristo. Toma a tua parte no sofrimento, porque soldado sofre. Pode ser em tempo de paz, pode ser em tempo de guerra. Principalmente em tempo de guerra o soldado sofre, mas em tempo de paz o soldado está em constante treinamento. Sabe por quê? Há um ditado que diz assim: um exército, ele pode passar 100 anos sem ir para uma guerra, mas ele não pode passar um segundo sem estar preparado para ela. Mas sabe qual é a diferença do exército de Cristo para o exército da terra? É que enquanto o exército da terra está em paz, nós estamos em guerra, e essa guerra vai continuar até o fim de nossas vidas, ou até que Jesus Cristo venha. Então, se nos tempos de paz soldados sofrem, eu me pergunto, em tempos de guerra ele não sofre? Claro que sofre redobrado, quadruplicado. Agora eu quero dizer para você que você está em guerra pelo resto de sua vida. Se você quer continuar com Jesus Cristo, você está em guerra com o mundo. Você está em guerra com cada célula do seu corpo que clama pelo pecado. Vocês olham para mim, Tiago prega bonito, mas vocês não sabem o tanto de coisa que passa pela minha mente. Peca, Tiago, peca, vai, faz. E eu não. 24 horas isso, gente. Vai, Tiago, Ciro, não! Tiago grita, não! Tiago, solta a armadura, não, eu não vou soltar. É uma guerra que vai durar até o fim de nossas vidas. E você precisa estar preparado, porque você, se estiver sem o escudo, pode ter até o capacete, mas se faltar o escudo, está desprotegido. Se tiver o escudo e não tiver a espada, está desprotegido. Não pode atacar, não pode rebater os ataques. Timóteo, toma a tua parte no sofrimento, para de ser menino. Aceita. Vou repetir o livro de Lamentações, que cada homem tome a sua parte no sofrimento. Vou repetir as frases de Jesus: quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Seguir Jesus. Seguir para onde, gente? Para onde é que ele foi? Para a cruz, para a crucificação, para a morte, para o sofrimento. Embora depois o Senhor ele subiu ao céu novamente. Eu quero dizer para você que antes de subir ao céu vai ter um sofrimento muito grande. Prepare-se. E aí Paulo ele fala assim: aceite sua parte no sofrimento como bom soldado do Messias Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos civis. Por que, Paulo? Por que nenhum soldado se envolve em assuntos civis? Porque tem de agradar ao oficial em comando. O que é assuntos civis, minha gente? Assunto do dia a dia. Quanto é que está o dinheiro no mercado hoje? Quanto é que está o preço da banana? Eita, quem foi que morreu hoje? Aconteceu um acidente aonde? Assuntos civis, assuntos que não tem nada a ver com guerra, não tem nada a ver com exército, não tem nada a ver com capitão. Eita, qual é o filme de hoje? Soldado em serviço não se envolve com assunto civil. Eu quero saber quem é que vai ficar com a herança do famoso que morreu. Eu quero saber com fofoca de famoso. Eu quero saber de BBB. Eu quero saber de Rede Globo.
Eu quero saber de fofoca, gospel, de fuxico, gospel. Isso é assunto de civil, isso é assunto de quem não faz parte do exército. Eu não vou me envolver com esses assuntos, eu vou me envolver com um assunto que está aqui escrito nesse livro. Salvação, perdão de pecados, condenação de quem rejeita a salvação. Por quê? Porque eu preciso me afastar dos assuntos civis. Porque eu preciso agradar o oficial em comando. Jesus Cristo está no comando. Ele é o general, ele é o oficial, ele é quem está no comando, ele é o coronel, ele é o que manda a chuva, ele é o... Um soldado, ele não vai agradar a si mesmo, ele não tem que agradar a si mesmo, ele tem que agradar o oficial, ele tem que agradar o superior. Ah, Tiago, mas é que tá muito difícil, eu tô triste, eu tô vendo a situação do país, é muita gente morrendo. Não é para agradar você. Se algo acontece nessa terra, e se Deus permite algo, entenda que é para agradar Ele, é a vontade dEle, você deve aceitar. Muita gente questiona, Tiago, você falou que o avivamento ia vir, que havia um tempo bom para o Brasil. Foi propagado que Deus ia intervir. E por que Deus não interviu? Deus não disse data que ia intervir. Deus disse que ia intervir hoje, Deus disse que ia intervir ontem, Deus disse que ia intervir amanhã. Pare de ser menino, mimado, e tome a sua parte no sofrimento, primeiramente. Tome vergonha na cara, primeiramente. Malhe a sua fé. Tome a sua espada. Volte para dentro da fileira. Peça perdão dos seus pecados. E entenda que as coisas não acontecem para agradar você, não acontecem no seu tempo. E a gente está aqui para agradar o oficial em comando, que é Jesus Cristo, que não sai do comando. Então, se ele decidiu não intervir hoje, se ele decidiu não derramar o seu Espírito Santo com avivamento sobre o Brasil hoje, qual a culpa que eu tenho e o que é que você tem a ver com isso? Toma vergonha na cara, rapaz. Isso é coisa de criança, isso não é coisa de soldado, isso é coisa de criança. Não seja o Davizinho que retira a armadura. Seja o Davi que diz, há um gigante, há uma dificuldade, mas eu vou. Há uma morte, talvez, mas eu vou matar. Para de pedir o que tu não vai usar. Não pede a espada se tu não vai ler a Bíblia. Porque a espada é a palavra de Deus. A espada é a Bíblia, então não pede se tu não vai usar. Se tu não vai usar a tua fé para crer no milagre de Deus, no impossível, no sobrenatural, no milagre, na profecia, não pede o escudo, porque você não vai usar. Isso é uma ofensa a Deus. Deus não é bobo. Para que pedir algo para Deus? Para que tu tá perdendo o teu tempo? Tu tá perdendo o teu tempo e tu tá querendo fazer Deus de bobo, porque tu tá pedindo uma coisa que tu não vai usar. Para que pedir a coraça da justiça se o meu coração ele se alegra no pecado? Eu não estou falando aqui de gente perfeita. Todo mundo aqui é pecador, todo mundo aqui tem pecado, mas todo mundo aqui tem a obrigação de não se alegrar no pecado. Não é que a gente nunca vai pecar, mas a nossa obrigação como cristão é não se alegrar no pecado, ainda que peque, mas não fica feliz com isso, não sai comemorando, não sai sentindo, dizendo que o pecado é bom. Pecado é bom, pecado é bom. Eu nunca vou dizer que o pecado é bom. Eu choro, eu pedi a morte, dizendo, Senhor, me mata, porque eu não quero pecar. Eu não estou dizendo que você nunca vai pecar, mas eu estou dizendo que se você está feliz com o seu pecado, você vai para o inferno. Para o céu é que não vai, porque lá não entra gente com prazer no pecado. Eu não estou dizendo de gente perfeita, eu não estou falando que ninguém aqui peca, eu não estou falando que ninguém aqui deixa na carne. Mas em algum momento foi dito que algum homem da Bíblia tinha prazer no pecado. Davi, quando enxergou que tinha pecado com Batseba, o que foi que ele disse? Meus ossos estão apodrecendo, eu vou morrer. Pura angústia, pura depressão. Isso é santidade. Santidade é um processo que leva à impecabilidade. Deus, por enquanto, não está querendo de você impecabilidade. Porque você não vai conseguir ser impecável. Uma hora ou outra você peca. Mas Deus quer de você santidade. Santidade é dar o seu melhor para ser impecável. E ainda que peque, não se alegrar isso, porque bem-aventurados que choram. Não é o que chora pela novela, não é o que chora de luto. É o que chora pelos seus pecados. O que foi que Jeremias fez quando viu
que Jerusalém estava pecando, escreveu o livro de Lamentações, chorou, ele não estava feliz pelo pecado. Foi o que Davi fez quando chegou o seu pecado, escreveu o Salmo 51, dizendo, numa total depressão, o que é que ele tinha feito, o que é que ele tinha cometido, e que ele não estava de nenhum motivo alegre por isso. E Salomão, o que foi que ele falou no livro de Eclesiastes? Você vai ver que o livro de Eclesiastes parece que foi escrito por alguém que está com a corda no pescoço pronto para se matar. Salomão fala assim, nada tem sentido, eu tentei de tudo, nada tem sentido, tudo é velho, nada me dá prazer, eu não estou feliz com o pecado. E ele termina o livro dizendo, o resumo de tudo, para que o homem foi criado, a razão do meu viver, a razão do viver humano, a razão do homem ser criado é essa. Guarde a lei do Senhor e os seus mandamentos. Então, meus irmãos, vamos deixar de ser crianças. Pare de se enganar, achando que pedindo a armadura você vai receber. Porque muita gente pedia milagre, pedia cura e não recebeu, e só Deus sabe por quê. Mas eu garanto uma coisa, aqueles que receberam o milagre, eles foram testemunhas e seguidores de Jesus. Então, aqueles que receberam o milagre, usaram o milagre. O homem do templo, estava Pedro e João, né? Ele olhou para Pedro e João. Pedro falou assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus e caminha. Ele levantou, foi curado. E agora ele pega aquilo que ele pediu. Na verdade ele tinha pedido dinheiro, mas recebeu até mais do que pediu, porque diz a Bíblia que aquele que é justo, até o que não tem é acrescentado. Mas aquele que não é justo, até o que não tem é tirado. Então ele pediu uma coisa e até o que ele não pediu foi acrescentado. E aí o que é que ele faz? Ele usa aquele milagre para glorificar a Deus, porque diz a Bíblia que aquele homem levantou, entrou dentro do templo e começou a saltar, dando glórias a Jesus. Usou o milagre dele, então não peça uma coisa que você não vai usar. Não perca seu tempo, isso é perca de tempo. Amém? Eu espero que essa palavra tenha sido de ajuda, de norte, de direção para alguém. E eu agradeço ao Senhor por ter nos dado essa palavra, porque foi Ele quem dá. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Graças ao Senhor Jesus por tudo, por todos, pela vida e pela saúde. E eu queria saber, minhas irmãs, se daqui alguém quer acrescentar algo a essa pregação. Seja crítica, dúvida, alguém quer dizer algo?